O Moisés Silva, lá de Teresópolis, interior do Rio de Janeiro, nos procurou querendo dicas de trato de recria e engorda de novilhas. Bom, quem volta para ajudar a este pecuarista é o doutor em zootecnia Iohano Cidrini. Ele fala direto da sede da APTA, aqui do interior de São Paulo. Vamos conferir? Diga lá, Iohano. Olá pessoal, essa é uma dúvida que aparentemente é simples, porém ela demanda uma resposta mais complexa. Porque o que acontece? Vai depender muito, a estratégia nutricional que eu vou utilizar da recria vai depender muito de quando que eu vou estar entrando com essas novilhas na estação reprodutiva. Por exemplo, se eu entro com elas seus 24, 26 meses, o ganho de peso que eu vou ter durante a recria é mais baixo, é um ganho mais leniente. Se a gente pegar essas novilhas mamadas aí, quando elas forem bezerras lá com 6 arrobas, por exemplo, para chegar com o peso alvo lá na entrada da estação de monta aos 24 meses, a gente está falando aí de um GMD de 300, 350 gramas. Então, com baixos níveis de suplementação, a gente conseguiria realizar isso, né? Focando principalmente em corrigir déficit proteico durante o período da seca. Tá? Então, a partir do momento que o pecuarista ele é eficiente e consegue ter bons números com essas novilhas aos 24 meses, emprenhando ela, tendo bons índices reprodutivos, reemprenhando quando ela for primípara, que isso talvez é o maior desafio, reemprenhar essas novilhas quando ela se torne primípara, porque ela está dando leite, ela tem a exigência de mantença, tem de lactação, recuperar reservas e também reprodução. Então esse é o principal desafio. A partir do momento que ele tem bons índices também nessa fase, ele pode pensar em reduzir esse período de recria e desafiar as novilhas deles aos seus 14 e 15 meses. Tá? Então eu vou diminuir uma categoria improdutiva dessa fazenda e aumenta a produção de bezerro por hectare. Tá? Para isso, existem alguns pontos, alguns pré-requisitos, por exemplo, a genética adequada, desmamar a bezerra o mais pesado possível. Isso vai começar a ajudar a facilitar as metas que a gente vai ter, por exemplo, de ganho e também melhorar os índices reprodutivos dessas novilhas. Mas, por exemplo, se a gente desmama essas bezerras com novamente, seus 6 arrobas, a gente vai ter que colocar mais 4 arrobas nela num período aí de 7 a 8 meses, né? Para chegar essas novilhas a seus 280 a 300 quilos, que são os pesos aí que a gente busca para ter as melhores respostas reprodutivas. Tá? Para isso, algumas propriedades utilizam a estratégia do confinamento. Por quê? O momento do desmame, né, o momento que a gente está vivendo agora é a transição de águas para seca, né, dessas bezerras começaram a ser desmamadas agora, ou em algumas bezerras serão desmamadas já na seca, o fundo ali da estação de desmame. Então, o que acontece? Colocando essas novilhas no confinamento, a gente consegue dar um aporte nutricional para elas adequado. A gente formula essa dieta com o ganho que a gente busca e a gente consegue, em alguns casos, a gente acaba voltando esses animais para o pasto lá no período das águas, ou então a gente leva esses animais até a estação de monta confinada, mas o fato é que a gente consegue corrigir o ganho desses animais. Existe também a alternativa de fazer isso a pasto, né? A gente testou a viabilidade de utilizar suplementação intensiva com relação com o confinamento. A gente suplementou as bezerras aqui do desmame até a entrada da estação de monta com 1%, comparou esse confinamento e a gente teve dados muito parecidos aí em termos de desempenho e também de respostas reprodutivas para essas novilhas com suplementação intensiva, o que a gente chama de RIP. Então isso propiciou fazer também isso somente a pasto, corrigindo esse déficit aí de ganho de nutrientes com suplementação intensiva. Isso vai depender muito do nível que eu vou estar utilizando, vai depender do meu pasto, mas com suplementações acima de 0,6, 0,7 a gente consegue corrigir o ganho desses animais. Aí entra na segunda etapa da dúvida, tá? Que seria assim, e a estratégia para engordar novilhas? Assim, essas novilhas que a gente não conseguiu emprenhar na estação de monta, a gente pode direcionar ela para engorda. Tá? E a gente pode fazer isso tanto num confinamento, tanto a pasto, que é atípico, né? Terminação intensiva a pasto ou com suplementação intensiva. Então, se a gente pegar esse animal
né, passar ele num período aí de 60 a 75 dias numa fase de engorda, a gente vai conseguir produzir uma carcaça aí dos seus 14, arroba e meio e 15, tá? Altíssima qualidade, é uma carne que tem a sua maciez, tem o seu acabamento, é uma carne que vai atender demandas, mercados com demanda mais seleta em termos de qualidade, e que antigamente, às vezes, a gente não tinha uma bonificação para isso. Hoje a gente passa a ter alguns programas específicos que vai pagar aí o mesmo valor de um boi macho ou dar uma bonificação extra para esses animais, tá? Então se torna uma estratégia muito interessante para começar a custear também a estratégia de RIP que eu fiz para ajustar o ganho dos animais, para emprenhar eles lá os seus 14, 15 meses. Então é uma ferramenta bastante interessante também e que se torna bastante viável aí, dependendo do custo de insumo e custo de compra dos animais, tá? Então fico à disposição para responder mais perguntas adicionais que vocês tiverem. Busca a gente nas redes sociais ou aqui mesmo no canal. Estamos sempre disponíveis aí a responder as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigado e até mais!